7h19, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e também de Clínica Proteus. Voltamos então com os nossos colegas jornalistas Aloísio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto, e ter a honra de receber a visita de Cristina Lima. Bom dia, Cristina, prazer em revê-la depois de alguns anos, né, sem lhe ver. Exatamente, o prazer é meu também de revê-lo. Né? E mais uma vez, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luiz. Bom dia, Arnaldo, também estou conhecendo hoje, né? Embora já conhecesse muito de nome, a Luísio nem se fala, né? É uma pessoa que tem colaborado muito na questão cultural em Campos, então hoje em dia que a gente fala Aloísio Abreu Barbosa é uma referência. Cumprimentar o nosso colega da técnica, né? É o Marco. Beto. Enfim, as pessoas que estão aqui no estúdio, Ícaro, né? Meu assessor, Pedro Fagundes, e os ouvintes, que eu sei que o programa já está com uma audiência considerável. Então a gente agradece. Não, está sendo muito falado. Ontem mesmo as pessoas já sabiam que eu viria hoje lá no Copan, na reunião do Copan. Alguns conselheiros já tinham feito referência a isso. E vamos lá, vamos falar de cultura. Vamos sim, Cristina. No dia. Deixa eu só ver aqui, recordar o dia direitinho para não. Nós recebemos aqui o Adriano Moura, o artista Adriano Moura, na semana. Dia 26 de abril, na sexta-feira. E o Adriano foi falar sobre a questão da Fundação Cultural, o jornalista Oswaldo Lima, de uma maneira mais ampla, não só da sua atual gestão, mas de uma maneira mais ampla. E na entrevista ele diz que a Fundação ainda não assumiu de fato a administração de de todos os setores culturais como deveria acontecer. Queria saber qual a sua avaliação com relação ao posicionamento do Adriano em relação à gestão da Fundação Cultural. Falta ainda a Fundação abraçar mais as causas culturais do município? Na verdade, eu acho que o Adriano está certo na afirmativa dele. Sei também que o que move o Adriano é o espírito que move todos os artistas, né? É próprio do artista a ansiedade, o desejo de avançar. E também sei que a questão na área cultural é sempre muito lenta, né? Ela é uma área que, vamos dizer, entre aspas, não é prioritária, né? Deveria ser, a gente não discute aqui se deveria ou não ser, né? Vamos discutir que, na realidade, a gente enfrenta áreas bem mais fortes que dominam a preocupação dos governantes, dos gestores, como a educação, saúde, transporte, ficando a cultura num local mais tímido, né? Mais esquecido. Então, eu acho que realmente a coisa na área cultural, ela avança gradativamente, de forma muito lenta, e o Adriano tem razão quando fala que a Fundação precisa, né, expandir essa acolhida, né, de toda a questão cultural do município. Cristina, vou tomar um pouco de partida, porque, Adriano, o programa, como você já deve ter percebido, o ouvinte também, ele é bem diverso, né? A gente entrevista políticos. Com o Adriano, a gente começou a chamar gente ligada à cultura. Tem jornalistas, religiosos. O pauta do programa é bem diversa. Educadores, que no caso do Adriano também ele se aplica, também é educador, também é professor. Agora, ele falou também aqui sobre essa coisa da fundação, não só da fundação, a gente fala fundação porque logicamente que está à frente da cultura, mas do poder público em geral, ele tomar ciência de todas as manifestações culturais que nascem na cidade, também hoje são muito diversas, né? Você tem hoje cultura nascendo, você tem esses coletivos culturais que chegaram talvez ao ápice ali no Ocupa TB, que foi um movimento anterior ali que depois até esmoreceram um pouco, hoje estão mais adormecidos, né?
É uma coisa que a gente tem conversado. Os coletivos daquele momento, hoje, muitos deles não estão já mais fazendo representar. A gente percebe que houve uma, né, como eu disse, estão adormecidos, muitos deles, a gente sente isso. Mas, em contrapartida, a gente já observa, né, como a gente hoje tem no Conselho Municipal de Cultura, por exemplo, a representação da arte urbana, né, que engloba toda essa questão da arte de rua também, né, e dos coletivos. Mas vamos voltar um pouquinho, um tempo. Como é que você viu o Copa TV ali em 2016? Um ano eleitoral, né? Um ano eleitoral que acaba tendo o resultado que a gente hoje sabe qual foi. Como é que você viu aquilo? Quer dizer, começou com uma coisa... Pedro está aqui, Pedro participou daquele primeiro momento. Eu vi o vídeo, né? Aquela tensão daquela primeira noite, guarda municipal fazendo pressão, impedindo de entrar água e comida. Vão os vereadores, o Rafael como vereador vai no dia seguinte com o Marcão, mais Humberto Nobre, então presidente do OAB. Aí a coisa dá uma guarnecida de apoio jurídico ali o pessoal. E no final o movimento acaba, né, desocupando. Como é que você viu aquilo? Eu vi como uma manifestação legítima, tá? Eu, inclusive, estive lá num determinado momento, né, de uma forma bastante silenciosa e discreta, mas vi como um transbordar, né, um desabafo que a classe teve em relação a um espaço que sempre foi da classe, que sempre reservou uma produção muito grande, artística, e que vinha fechado há 3 anos sem nenhum tipo de atitude, né, que valesse a pena em termos de efeito, de ter um desfecho melhor para a classe. Então, na verdade, eu considerei totalmente válido. Eu sempre fui uma pessoa que participei desse tipo de movimento, enquanto professora, enquanto sindicalista, sempre sou uma das fundadoras do CEP Campus. Então, essa coisa da reivindicação é uma coisa muito sedimentada em mim, e eu achei totalmente válido para ver até se despertava o poder naquela época, né, os gestores locais, em relação àquele espaço, que é um espaço importante para o artista campista. Acho que não curtiu o efeito, entendeu? Porque foi mal, teve um desdobramento que não foi legal, né? A classe artística realmente, no final, ficou acuada. E quem me contou isso foi o próprio governador Antony Garotinho. Vamos dizer, ex-governador, né? Antony Garotinho, que encontrou comigo e me contou tudo que tinha acontecido dentro do Teatro de Bolso e aonde eles tinham pecado, né? Foi na hora que eles colocaram um advogado à frente, protocolaram as reivindicações no protocolo geral da prefeitura. Na verdade, eles tinham que ter aproveitado as 2 idas do Antony Garotinho lá para pressioná-lo e sair de lá com algum efeito, com alguma coisa positiva. Então, eu acho que começou bem, chamou atenção, né? Mas no final o movimento se perdeu, porque realmente não avançou nada em termos do objetivo a ser alcançado. Você tem essa coisa interessante, que vai até falar melhor na entrevista, que você está desde o início com o governo Rafael, e você mantém essa relação daquele grupo, daquele primeiro governo. Como diz Avelino Ferreira, eu circulo bem na situação e na oposição. Você mantém essa relação próxima. Sim, uma relação pessoal muito íntegra, né? Com o ex-governador Antony Garotinho. Tem até brincadeira de Ricardo André da ambulância, como é que é? O UOL, mas isso não vou falar aqui não, porque isso aí não pode ser censurado. A gente fala... Só da cabeça de Ricardo André mesmo. E Jane Nunes também. A dupla você conhece, né? Mas, enfim, como é que você viu? Porque você, logicamente que se lembra, Garotinho, ele entra para a cena política de Campos pelo teatro. E o ato, quer dizer, ali pelo grupo de Horário de Campos Soares, né, Fernando Leite, Garotinho, Ricardo André,
Pudim, Jorge Luiz, Jorginho. Felinho, Capi também. João Capi Vicente. orbitava, mas Capi nunca foi do grupo. Capi, talvez Arthur Gomes, eles orbitavam, mas eles nunca foram do grupo, nem político nem artístico. Era mais esse grupo. Os cabeças eram Garotinho e Fernando Leite, né? Mas, enfim, o ato dele, e assim, digamos, de estreia na política foi justamente ali no começo dos anos 80, final dos anos 70, se não me engano, começo dos anos 80, o governo do Zé Barbosa, estava fechado o Teatro de Bolso também. Ele mete literalmente o pé na porta, ainda era o governo militar, ditadura militar, no Brasil, né? Ele mete o pé na porta e abre o teatro. É o ato que o catapulta, né, a política, né? A partir dali que ele vai vir um vereador, deputado, depois prefeito, governador, enfim. E depois volta ao teatro como talvez o coronel que ele lá atrás, nos anos 70, acusava Zezé de ser, como dono do poder, né? Eu me lembro que naquela reunião, que acho que foram duas reuniões, Pedrinho? Duas com o governador. Eu não lembrava, sei que foi mais de uma, não lembrava quantas tinham sido. Teve uma hora que Adriana Medeiros fala assim, o senhor foi um grande ator. Ele fala, não, eu sou um grande ator. Enfim, como é que você vê isso? Quer dizer, ele era, digamos, o Mundim Falcão lá atrás da peça do livro Gabriela, e volta como aquele coronel, de repente, contra o qual ele protestou lá nos anos 70. Coronel Ramiro Bastos. Olha, Ramiro Bastos, Mundim Falcão, Ramiro Bastos. É verdade, eu também assisti a novela. O Garotinho, realmente eu tenho duas interpretações. Uma, vocês vão me permitir que eu associe a questão de um pilar da doutrina espírita, que diz que a cada ação, né, corresponde uma reação, ou seja, aquilo que você planta, você colhe, né? E é fantástico quando você vê como a vida prepara esse tipo de situação para você. Então, aquela pessoa que havia entrado no teatro de bolso, dando um pontapé na porta, depois se vê numa situação de porta, de né? porta, exatamente. Boa, né? Agora, eu Virou acho porta. que o Garotinho, ele vive muito no teatro. Agora, não sei se é um bom ator. Entendeu? Muitos dizem, inclusive, que a atuação dele era questionável. Na vida, eu acho que em alguns momentos tem sido questionável, né? Então, mas isso aí não é... Nós estamos aqui falando de uma coisa bastante isenta, não é nada de pessoal, mas eu acho que ele, de vez em quando, ele está lá no palco, entendeu? Recentemente mesmo, eu passei por uma situação com ele, num velório de Jorge Luiz, né? Em que ele chorava muito, e eu me aproximei dele, o corpo sendo velado no Trianon, e ele chorava muito. Eu fiquei até surpresa de vê-lo daquela forma, tão sentido. E falei com ele que eu tinha certeza que ali não estava o político, que estava o meu ex-aluno do liceu. E ele disse para mim, professora, jamais serei seu ex-aluno. Então ali surgiu o ator, né? Porque ele não perde a oportunidade, né? Mas eu acho que ele está caminhando até para dar uma retirada. Sei lá, se ele não se cuidar, ele vai ter que deixar o elenco aí. Você fala de sentido. Ele está desgastado, né, Luizinho? Eu vejo a vida política de Garotinho, o futuro da vida política de Garotinho, com muita dificuldades daqui para frente, a partir Ele está inelegível até 2022, né? Pois é, inelegível. Ele está ausente da mídia, uma coisa que ele faz muito bem, né? Utilizar a mídia. Então, eu acho que está confuso, no mínimo está confuso o futuro dele político. Né? Ele diz que a 22 ele se candidata ao governo do Estado, né? Vamos aguardar. Mas a gente sabe do índice altíssimo de rejeição que ele tem, né? Outro fator
que inclusive eu acho que isso é estendido aos filhos, né? Essa rejeição passa um pouco dele para os filhos também, tanto a Clarissa quanto o Vladimir. Mas vamos aguardar. Aloysio, você não acha também que, só para terminar de garotinho, que se ele volta, quando ele volta em 2022, não é isso? Que ele teria condições de se candidatar novamente? Foi 2016, são 8 anos, né? 2022. Seria 24. Não, né? 2016. 24. 24. Eu fiz a conta errada. Ele Não, passa- são várias. Tem um que acaba em 22, tem outro que acaba Não, em do check-in são 8 anos. Check-in 24. Mas aí, aproveitando o que Cristina Lima disse da rejeição, e o fato de ter sido tanto acusado, ele vai voltar tendo que se explicar mais do que apresentar projeto, né? Ele vai, as campanhas, as pessoas vão direcionar para ele tantas acusações dos 8 anos passados e tal, que aí o político tem que ficar se explicando. Não, isso não foi assim, isso foi... Você não acha isso muito desgastante mesmo? Eu acho, mas aí você ficava levando para política uma pauta que seria cultura, mas enfim, o que eu acho, que eu vejo é que, goste ou não da Lava Jato, critique-se ou elogie-se a Lava Jato, ela é um ponto de virada, de inflexão na história política brasileira. Não tenha dúvida. Então, eu acho que não é Garotinho, ou não é Lula, ou não é Renan Calheiros, Sarney. É uma maneira de fazer política que o mundo de hoje, a sociedade em tempo real de hoje, talvez não aceite mais. É verdade. Eu acho que aí não é questão Garotinho, é todo modus operandi da Nova República, que veio ali de 85, do final da ditadura, até... É difícil dizer quando, talvez seja 2013, com a Jornada de Junho. Enfim, é difícil você botar que é um pouco antes da Lava Jato, inclusive, né? Mas é uma maneira de fazer política que eu acho que hoje é muito, muito difícil, é muito complicado, né? Embora também o que esteja no local também esteja sofrendo bastante contestação, né? O que assumiu aí a nova política. Mas, Cristina, eu estava pensando aqui, quando a gente assim, pensa um pouco, eu vou me dar o direito de voltar um pouco à questão do Arnaldo, quando ele fala sobre a afirmativa do Adriano Moura. Por outro lado, Arnaldo, eu acho que nunca se fez tanto com tão pouco, entendeu? Porque na época da riqueza, né, era muito fácil se administrar, gestar a cultura no município. Hoje, do jeito que a gente encontrou toda a prefeitura e na área cultural, a questão não é menor, é bem séria, né? Começa na questão material, de falta de veículos, de transporte para contrapartidas, na questão de dívidas que a gente encontrou. Então, realmente, hoje, embora eu acho que o Adriano reafirma aqui, que eu concordo com o Adriano, hoje eu digo que a equipe tira água de pedra, entendeu? Então, eu acho que a gente, no caminho que se está, nós vamos chegar lá. Isso que eu gostaria de deixar claro, entendeu? Deixa eu só fazer mais uma pergunta com relação a isso. O Adriano até coloca aqui também, mas acho que é uma visão mais geral do que dele, para a gente personificar no Adriano que esteve aqui. É só porque a gente pega como ponto de partida, como a Luiz falou, a gente tem uma sequência de entrevistas, e aí a gente vai pegando como referência o que já foi dito aqui também. Mas quando a senhora fala que se faz muito com pouco recurso. Agora, quando se teve muito recurso, há uma visão geral, eu queria saber se a senhora concorda, de desperdício de um investimento mais em entretenimento do que em cultura. A senhora concorda com isso? Concordo. Porque hoje a Fundação tem um aspecto que eu considero da maior importância. Ela não cuida do entretenimento. Embora haja uma discussão muito grande entre o que é cultura e o que é entretenimento e lazer,
né? Hoje a Fundação tem a chance, a partir da criação da Superintendência de Entretenimento e Lazer, a Fundação teve a chance de criar essa cultura de base, de trabalhar a essência da cultura, entendeu? Então, essa política de evento, que antes sufocava muito essa questão da essência, hoje nós estamos tendo esse privilégio, através, né, dessa separação. Então, eu acho que naquela época se prestigiou a cultura que não fica. Evento fica com o Elinho Naim, cultura com você, não é Comigo, exatamente. Então, era muito dinheiro, muito espetáculo no Trianon, caríssimos, né? Se cobrava uma bilheteria, mas essa bilheteria não era importante, porque o espetáculo já vinha comprado, né? Aconteceu isso durante muito tempo. Hoje não. Hoje a gente vira para o artista e diz para ele o seguinte: olha, nós temos um teatro, tá? Nós temos um teatro que tem essa condição, e aí a gente apresenta tudo que o Trianon tem a oferecer, e a gente pergunta para ele, está a fim de vir com a gente, de ajudar a gente a fazer um bom espetáculo e trazer cultura para Campos. E aí o artista vem por 15% de bilheteria, tá? Sem mais nada, a produção local dele que cuida de hospedagem, alimentação, transporte, enfim, de mídia. Então, eu acho que hoje esse dinheiro é muito mais bem aplicado, né? Mesmo porque eu não sou defensora da política de evento. Eu acho que o evento, eu te pergunto, qual foi o show da Festa São Salvador há 2 anos atrás? Agora eu te pergunto, qual foi a peça que foi vetada pela então prefeita Rosinha Garotinho no Trianon? Foi Bonitinha Mais Ordinária, né? Está vendo a diferença? Entendeu? Então, a grande jogada do governo Rafael Diniz é acreditar e dar autonomia para que a gente implante esse tipo de cultura, de acesso à cultura que está começando a engatinhar. Entendeu? Então, depois de anos a fio em que se privilegiava a cultura de evento, aquela que é passageira, né? Que tem que existir, logicamente. O direito ao lazer é constitucional, né? Então, mas não pode ser o principal instrumento, né, para oferecer à população. E quando a gente fala nessa questão de show, né? Você pega lá no começo do governo Rosinha até o Lauro Jardim, a época, eu não me recordo se ele ainda estava na Veja, ele faz um levantamento de 12 milhões, né, de shows apenas em um verão. No Farol de São Tomé. Eram shows milionários. E hoje, para realizar o verão, o governo aposta numa outra vertente, né? Hoje, o grande, vamos dizer, comando do governo Rafael Diniz são as parcerias. O SESC, né? Agora no verão do Farol. Exatamente, na Bienal. Nós tivemos a parceria do SESC, né? Grandes nomes nacionais vieram para a Bienal através do SESC. E é uma parceria que a gente está voltando a estabelecer no FDP. O SESC buscou, se interessou, perguntou, e aí, o que vocês têm mais? Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de coisa já desdobrando, dando frutos, é muito importante, porque você está poupando um dinheiro, né? Porque eu sempre digo que fazer cultura, fazer arte, tem que ter investimento, não adianta a gente ficar só, né, no blá, 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 tentando comover as pessoas, né? Tem que ter investimento. Então, quando a gente vê uma parceria do quilate do SESC, a gente tem que entender e ficar até muito satisfeito em ver que a gente está no caminho certo. Cristina, vou jogar um assunto, não uma pergunta específica, mas um assunto até para quando a gente voltar agora do intervalo. A gente falou, já que você falou dessa parte de investimentos, da parte da diferença de cultura e entretenimento, vamos falar um pouquinho sobre um dos assuntos pontuais, um dos assuntos no momento no Brasil, principalmente do lado das pessoas ligadas à cultura de uma maneira geral, que é a Lei Rouanet. Né? A mudança, a extinção, como é que vai ser. Depois do intervalo, nós vamos conversar sobre isso. Este é o Folha no Ar, primeira edição, um oferecimento de Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e também de Clínica Proteus.
Chegou em Goitacazes, Drogarias Leopoldina. O maior estoque de genéricos com o menor preço. Linha completa de perfumaria e higiene. Tudo com a entrega mais rápida e em 3 vezes para pagar nos cartões. Drogarias Leopoldina de Goitacazes. Ligue 2724-7251-27.